tudo bem? Eu citei Jeremias 23 no vídeo anterior e eu gostaria que você acompanhasse comigo a profundidade e a seriedade das palavras de Deus. Ele é muito firme e enfático em afirmar que a palavra dele deve ser valorizada e não deve ter acréscimo nenhum. Vejam esses versículos, escute com bastante amor, temor, que diz assim, Jeremias 23, versículo 29, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, como um martelo que despedaça a rocha, portanto, eis que eu sou contra estes profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras uns dos outros, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor Deus, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras levianas, cheias de leviandades, fazem o meu povo andar errante. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma, e eles não trazem nenhum proveito a este povo, diz o Senhor. Deus aqui, através do seu profeta escolhido Jeremias. Jeremias foi escolhido, antes dele nascer ele foi escolhido. E um escolhido ele tem características. Veja, vocês acham coincidência me chamar Jesus a devir? Eu tenho esse nome porque o meu pai era alguém temente a Deus, que pregava o evangelho, que amava a Deus. Meu pai foi alguém que pregou o evangelho, que teve uma vida para Deus 64 anos. Ele viveu quase 82 anos. Ele se converteu aos 18 anos. E ele se dedicou a Deus. E, portanto, a palavra de Deus gera um temor muito grande. Deus é contra aqueles que sonham e dizem que falou por Deus. Deus é contra pessoas que que dizem que falam por Deus, mas usam o seu próprio entendimento. Lá em Provérbios diz assim, não estribes no teu próprio entendimento. Estribar é confiar, é colocar o pé, os dois pés, é você se apoiar. Não se apoie no seu próprio entendimento. Nós precisamos compreender a palavra de Deus como ela é. E Jesus é a pedra principal, é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Os construtores, quem são os construtores? Nós vamos depois falar sobre isso. Mas nós vemos a seriedade da palavra de Deus. Então, você não pode ensinar a palavra de Deus se você não foi escolhido por Deus. Você não pode. Mesmo que você tenha um título de pastor, de padre, de bispo, se você não foi escolhido por Deus, você não deve fazer isso, porque você pode, não posso afirmar, porque eu não te conheço, mas você pode estar agindo como esses falsos profetas. Agora, se você observa a palavra de Jesus, a palavra de Deus, e você reconhece que Jesus ele trouxe um ensino que basilar, que propicia a nós entendermos que todo o princípio da nossa fé deve se basear nas palavras de Jesus, e você respeita isso com rigor, temor, valorizando o que realmente Jesus ensinou, você está mostrando para si e para Deus que você realmente está sendo um verdadeiro profeta, um enviado. Se você ignora e você se sente à vontade, como eu disse no vídeo anterior, de falar as suas palavras, acrescentar doutrinas suas ou de alguma corrente teológica através de até, hoje nós temos escolas teológicas. Se você pegar isso sem ter um amparo fiel nas palavras de Jesus, você incorre o risco de estar sendo um falso profeta. É uma palavra bastante séria. Agora nós vamos ver os princípios. Já que tem que ser em Jesus, vamos lá em Mateus 23. Nós não vamos nos basear tanto agora no Velho e nas cartas de Paulo, no Velho Testamento, mas nas palavras de Jesus, porque ele tem a primazia de todas as coisas. Então o que o Jesus nos ensina em relação
os nossos relacionamentos. Como deve ser? Será que nós somos melhores uns que os outros? Né? Assim, será que existe uma diferença, uma hierarquia entre nós? Vamos ver o que Jesus diz. Mateus 23, do 8 ao 12. Mas vocês não serão chamados de mestre. Bem, Jesus não quer que a gente se coloque como mestre, né? Então, eu não sou mestre de vocês. É que Jesus está ensinando. Porque um só é mestre de vocês, que é Jesus, Ele mesmo, né? E todos vocês sois irmãos. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque um só é o pai de vocês, aquele que está nos céus. A palavra pai, em espanhol e italiano, quer dizer padre. Então, você não deve chamar ninguém de pai. É isso que Jesus está ensinando. Então, não chame ninguém de padre, né? Porque um só é o pai de vocês, né? Essa paternidade espiritual. Claro que o teu pai biológico você pode chamar de pai. Aqui é a paternidade espiritual. Versículo 10. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Guia, o que regulamenta isso? Para a gente entender o que é guia. Lá em Salmo 23, diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me guia. Então é pastor. Guia quer dizer pastor. Então não queiram ser chamados de pastor, porque um só é o pastor de vocês, o Cristo. E todos sois irmãos. Então o que eu sou de vocês? Irmãos. Mas eu posso ter outra designação? Nós podemos, aqueles que estão ensinando a palavra de Deus, além disso? Pode. Pode. Além de irmão? Pode. O versículo 11. Mas o maior entre vós será o servo de vocês. É servo. Então, Jesus deixa bem claro que o título, né, se é que pode falar assim, é servo. Todos nós somos irmãos, há somente um mestre que é Jesus. Nós não podemos nos colocar como mestres e também como os pais espirituais. Então, portanto, a palavra padre é uma palavra errônea. Também reverendo, que quer dizer pai. A reverência deve ser a Deus. Toda a honra, toda a glória, todo louvor a Ele. Portanto, já começa aí, você já começa a detectar os ensinos errados, né, e que nós vemos no meio da cristandade de um modo geral e no mundo inteiro. Isso não é privilégio do Brasil. Versículo 12. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Isso quer dizer o seguinte, que se você descumprir isso, em algum momento você vai ser humilhado. Se você se permitir ser chamado de pastor e padre, você em algum momento vai ser humilhado. É só raciocinar nesses versículos aqui. É o que Jesus diz. Portanto, não se permita ser chamado de pastor e de padre, porque você está descumprindo a palavra de Deus. Um abraço a todos.